Amém. Gente, a palavra que Deus colocou no meu coração hoje, na verdade, essa palavra ela faz lembrar desde do primeiro dia em que o Senhor me chamou. Por quê? Porque é algo que Deus tem trabalhado muito forte comigo. E eu sinto que de uns meses para cá, muito mais forte. É algo que, se a gente não tiver realmente um entendimento e essa disponibilidade de coração, apaixonada por Deus, de falar, Senhor, eu quero a minha mudança. Eu preciso estar alinhado, a gente tem orado muito sobre isso, Senhor, eu quero estar alinhado ao teu amor. A gente fala tanto ao amor de Deus, mas estar alinhado ao Senhor é muito sério, gente. Isso que a Aline falou, sabe? Aonde muitas palavras a gente tem visto muito forte do que tem acontecido com o cristianismo, com o verdadeiro evangelho no mundo. Igreja sendo atacada. Gente, eu não sei se todos ouviram, mas em Curitiba, aqui, há pouquinho perto da gente, porque a gente fala, quando igrejas são queimadas, atacadas em Israel, quando nós estávamos lá, aconteceu isso, né, no Egito, você fala, poxa, é tão longe, parece que não toca tão perto da gente. Mas a última carta que nós recebemos da Neuza Tioca e da Bola de Neve, a igreja Bola de Neve, não sei se ficou sabendo, mas em Curitiba, eu não sei exatamente se foi uma batista, não sei qual a igreja em Curitiba, não estou recordando o nome. Ela foi atacada, gente. Aqui pertinho da gente, aqui no Brasil, foi apedrejada, ali pertinho. Então, quer dizer, vamos orar. Gente, desde o tempo de Jesus, havia isso. Nós podemos até orar, nós temos que orar, é claro. Mas a coisa vai apertar. Porque nós temos sido muito tolerantes a certas coisas, ou até intolerantes, ou tolerantes para alguma coisa, intolerantes para outras. Mas, enfim, eu creio que a sua oração não vai impedir o agir de Deus para aquilo que Ele tem um propósito. Se precisar apertar essa geração para que realmente nós possamos nos alinhar de acordo com a sua vontade, Ele vai achar um jeito de alinhar a igreja, gente. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Ele nos ama tanto, tanto, e é por isso que aconteceu tudo o que aconteceu com José. E assim vai ser com a igreja também. Então nós não podemos pensar que vai ser tudo maravilhoso, que vai ser tudo assim, é tudo de bom. Não, eu aceitei Jesus e a igreja do Senhor Jesus só acontece coisa boa. Realmente, o Senhor, Ele é maravilhoso, é um Deus de amor, mas Ele precisa agir de uma certa forma, igual o filho quando não está no caminho certo. Nós temos que chegar, sentar, conversar com o nosso filho, para que se alinhe. E comigo, hoje a palavra tem a ver com a minha vida também. A palavra chama-se concordância, unidade. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 18, no verso 19 e 20, por favor. Daí vocês vão poder entender um pouco por que a igreja está do jeito que nós vemos, infelizmente. Mateus 18, verso 19 e 20, diz assim: Ainda vos digo mais, se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Vou repetir. O que eu preciso que vocês guardem mais ainda? Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Se 2 de vós na terra concordarem, fale comigo essa palavra, concordância. Senhor, em nome de Jesus, como já foi orado, Deus, nós precisamos de uma revelação, Pai.
Nós precisamos, ó Deus, não queremos ouvir simplesmente mais uma palavra, Senhor, não queremos um entendimento humano, mas nós queremos o entendimento do trono, o entendimento do céu. Ó Deus, algo sobrenatural venha, Senhor. Em nome de Jesus, como o Senhor tem falado comigo, Senhor, sobre a concordância, Senhor, e sobre a discordância, porque nós gostamos, Senhor, da palavra concordância, mas nós nos esquecemos que muitas vezes nós discordamos mais do que concordamos, ó Pai. Então venha sobre minha vida, sobre a vida de cada um aqui, sobre a vida da tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, de tudo aquilo que nós precisamos compreender do teu coração, ao meu coração, ao nosso coração. Deus, vem em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Sabe, eu me lembrei, tanto falando de unidade, que eu sei que vocês sabem, lá em João 17, também nos dá o maior exemplo de unidade, de concordância. João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Gente, a unidade e a concordância, elas andam juntas. Nós falamos tanto sobre a unidade da igreja, nós falamos tanto sobre a unidade dentro da própria igreja que nós congregamos. Mas nós temos uma igreja básica ainda mais forte, que é a nossa família. E dentro da família nós temos o quê? Onde a unidade, a concordância tem que estar mais forte ainda, é o casal. No casamento. A sociedade é feita por famílias, a família só existe porque existe um pai e uma mãe. O contrário disso é só invenção do maligno. Existe um pai, existe uma mãe, existe um marido, uma esposa, existe uma família. E a igreja, ela é constituída por vidas que vêm de famílias. Algumas famílias não tão funcionais, mas famílias disfuncionais, e que a igreja existe para isso. Para que cada um possa ser funcional na sua maneira, da forma que ela está vivendo. Mas, queridos, infelizmente, muitas vezes nós vivemos de uma forma, e eu digo eu por mim, quando eu conhecia Jesus, a primeira coisa que eu pedia para Deus justamente era essa. Era justamente viver uma concordância. Por quê? Porque a maioria de nós vivemos de uma maneira de brigas, de contendas, de confusões, de discussões. Como o ser humano gosta, na maioria das vezes, de discordar. Porque existe por trás de tudo isso um orgulho muito grande, queridos. Um orgulho de sempre nós queremos estar com a razão, de queremos estar sempre certo, perfeitos, e isso não existe nada. E essas são as primeiras coisas que Deus vai quebrando em nós, dentro de nosso orgulho, dentro de nosso perfeccionismo, entre aspas, porque às vezes nós nos achamos tão certos, tão corretos, como eu me sentia, e como muitas vezes a gente pode se sentir e não percebe, queridos. A palavra que hoje Deus quer nos dar, queridos, como igreja, é uma palavra de concordância. Ou nós realmente caminhamos como família, como igreja, não simplesmente aceitando, não é aceitando as coisas erradas, mas é caminharmos, edificando junto a alguma coisa. Como nós vimos agora, das equipes verde, azul e vermelha, mas nós fazemos parte de uma equipe branca, que é muito mais forte do que todas as outras equipes. E na equipe branca, nós vimos que para sermos vencedores, é ao que vencer. Nós vimos lá em Apocalipse. Nós precisamos, meus amados, assim como eu vi uma equipe ali, outra equipe aqui, outra equipe ali, e vocês se uniram. E ali no WhatsApp eu podia perceber o líder puxando, trazendo aquela unidade. É como assim, bom, agora você faz parte aqui desse grupo, então você é meu, você é meu. E isso não foi ruim, isso é muito bom. Mas nós precisamos disso, queridos, no total. Nós precisamos disso dentro da nossa família. Eu quero citar aqui alguns exemplos. Já estou falando do primeiro exemplo, que é do casamento.
Por que que nós estamos dizendo isso? Porque a falta de concordância e unidade impede Deus de agir. Grave isso. A falta de unidade, a falta de concordância impede Deus de agir. Então veja bem, se num casamento, se numa família, se lá na tua empresa, na sua equipe de trabalho, aonde houver pessoas, querido, quando não há concordância, o que vai acontecer? Não tem o agir de Deus. Impede. E eu lembro que quando eu aceitei Jesus, a minha ficha caiu muito forte em relação ao meu casamento. Porque nós somos de uma época onde a mulher, ela é livre para criticar, para ser livre, e eu quero uma feminista, então eu sempre tive as minhas opiniões. Gente, mas de lá para cá, quantas minhas opiniões não tem? Por mais que eu tenha opinião, glória a Deus que a minha opinião não precisa ser a melhor e nem a certa. Hoje, para mim, isso eu dou glória a Deus, porque a restauração também me ensinou isso. Mas na maioria das vezes, nós queremos, não, eu não concordo. Não, porque se for assim, se for assado, quer dizer, esse achismo, essas nossas opiniões, e nós mulheres, quando eu ministro para as mulheres, eu falo muito sobre isso. Fala, minha irmã, não adianta. Mas não pense que o homem, estou falando das mulheres, mas o homem, Deus deixa um versículo específico aqui para os homens. Igualmente vós, maridos, 1 Pedro 3:7. Os homens podem grifar na Bíblia aí. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Gente, grife aqui, ó. Ai, minhas orações não estão sendo ouvidas. Está escrito aqui, ó. Por que a sua oração não vai ser ouvida? Porque você está, como marido, desentendido com a sua mulher. O homem que não sabe tratar a sua esposa, o homem que não sabe valorizar a fragilidade, não significa que ela é mais fraca. Frágil não significa que não tem valor. Nós temos vasos caríssimos, valorosos e que são altamente frágeis para comprar. Assim somos nós mulheres. E a Bíblia aqui é muito clara em 1 Pedro. O homem que não sabe tratar a sua esposa, ele tem as suas orações impedidas. Tem muito homem que não vai para frente. Tem homem que não vai para frente, não tem prosperidade. Por quê? Porque não sabe tratar a sua esposa com entendimento. Gente, a discordância dentro de um casamento, e eu com meu marido, gente, eu nunca fui flor que se cheire, e vocês sabem disso. E de alguns meses para cá, Deus me deu mais ainda puxão de orelha. Ele falou, Marília, mas você já está veiaca, você já é pastora, você prega. Será que você não aprendeu isso ainda? Eu falei, Jesus, pode bater. O senhor está com razão. Deus não sempre tem razão? Sempre tem. Deus sempre tem razão. Deus sempre tem razão, gente. Se você está num deserto, pode crer que é porque Deus te colocou lá, Ele tem razão. É porque Ele está querendo alguma coisa melhor de você. Não pense que Ele não te ama, muito pelo contrário, queridos. E eu falava, Senhor, tem alguma coisa que eu tenho que melhorar mais ainda? Então vamos lá, Senhor, vamos melhorar. Sabe, queridos, porque eu não tenho vergonha e nem dispor isso para vocês. Sabe por quê? Eu glorifico a Deus que eu posso olhar hoje, que eu estou melhor do que ontem, e amanhã eu quero estar melhor do que hoje. Glória a Deus. Será que você pode ver isso na tua vida? Que você está melhor do que ontem, mas que você quer ficar melhor do que hoje e amanhã? Sabe essa concordância de você não querer ficar sempre discutindo, na crítica? Principalmente com o marido, mulheres. Porque a gente cresce com o mau hábito de achar que sabe discutir de tudo. Então nós achamos que sabemos de tudo na vida. A gente acha que sabe de tudo.
Quer dizer, eu acho, né? Vocês não, porque vocês já estão tudo curados, graças a Deus. Então, veja bem, Deus não age em um ambiente de desarmonia e discordância. Cutuca o teu irmãozinho do lado e dá um... Olha, se você está do lado do seu marido, da sua esposa, dá um olhar apaixonado para ele. Fala, puxa, eu sou tão apaixonado por você, por que eu fico nessa discordância, nessa desarmonia? É claro, gente, que conversar é bom, discutir é maravilhoso para crescermos. Agora, quando essa discussão, ela gera desarmonia, quando ela gera discordância e não tem um ponto de concordância nos dois, isso vai virar o quê? Impede o agir de Deus. As bênçãos, querido. As bênçãos não acontecem. Vem a misericórdia do Senhor e aí isso é um fato. Vou citar outro exemplo. Da Torre de Babel. Quando tentaram construir a Torre de Babel, as escrituras dizem que Deus desceu para ver o que os homens faziam. E Deus mesmo, ao vê-los trabalhando em harmonia e concordância de propósito, declarou o quê? Está lá em Gênesis 11. Quando Deus viu que estava tudo harmônico, né? Estava tudo construindo, estava todo mundo fazendo junto, Deus ele ficou preocupado. Aí ele desceu e falou assim, eis que o povo é um e todos têm uma só língua. E isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que não entenda um a língua do outro. O próprio Deus está nos mostrando aqui que ele permitiu ali uma confusão. Porque, na verdade, eles estavam conseguindo fazer algo em unidade. Só que aquilo que eles estavam fazendo era bom? Não era a intenção boa. Então, o próprio Deus, ele colocou uma confusão, ele permitiu que línguas não se entendessem. Só que agora ele pede para nós hoje. Jesus morreu na cruz, queridos, para que nós possamos ter um entendimento, para que nós possamos quebrar o nosso orgulho, para que nós possamos reconhecer que nós precisamos de Jesus para ter esse entendimento, essa harmonia no nosso lar. Não existe, queridos. Existem muitas pessoas educadas, mas uma harmonia, uma concordância como Deus quer nos ensinar, principalmente no casamento, queridos. Quanto mais o tempo passa, mais eu me vejo que eu preciso me alinhar como esposa ao meu marido. E eu vejo também isso muito lindo, com o meu marido fazendo a parte dele para se alinhar comigo. Isto é, dos dois lados precisamos ter essa disponibilidade. Diga para o seu marido, você tem essa disponibilidade? Diga para quem está do teu lado, vamos fazer uma unidade santa. Agora, olha que interessante. O exemplo número 3. No reino de Deus, quando dois se unem, o efeito não é de soma, é de multiplicação. O que nós vimos na gincana? Gente, parecia que tinha um exército de gente aqui multiplicado. Parecia que tinha assim Nossa, parecia que a igreja tinha 200 pessoas aqui dentro. Porque realmente quando as pessoas se unem, quando elas estão ali pela mesma causa, ou por uma mesma fé juntas, sabendo, unidas. Agora, imagine o seu casamento, imagine a sua família, apesar das discussões, chegarem a um denominador comum. Assim, no reino de Deus, nós temos um exemplo em Deuteronômio 32:30. Sabe, é isso que eu tenho buscado para a minha casa, para a minha vida, para o meu casamento. É estar alinhada com a vontade de Deus e eu e meu marido alinhados no mesmo propósito que Deus nos quer. Nenhum puxando para cá e nenhum puxando para lá. Se você pegar na mão da pessoa que está aí do teu lado, vou citar um exemplo da gincana esportiva. Teve uma prova, aliás, várias, né? Uma amarraram os pés junto, 2. Como é que os 2 conseguiram andar? Tiveram que fazer uma concordância.
porque tinha 2 pés amarrados. Aí depois teve outra prova que um andava em cima do pé do outro. Agora imagine você, aí que está da pessoa do teu lado, você está ali de braço dado. Aí um quer para a esquerda, outro quer para a direita. Não, eu quero ir para esse lugar, não, eu quero para aquele lugar. Não, mas, quer dizer, enquanto não houver uma conversa, é claro que às vezes precisa de uma discussão de ponto de vista, de prós e contras, para chegar a uma concordância. Mas imagine se vocês dois quiserem andar para o mesmo caminho e vocês não chegarem a uma concordância. O que acontece num casamento? Deuteronômio diz assim, para o reino de Deus, 32:30. Como poderia ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10.000? No reino de Deus é diferente, queridos. No próprio casamento fala sobre isso. Quando nós estamos em unidade, não tem quem segure, não tem quem possa. Agora, porque abre uma brecha. E nós já vamos ver onde está escrito isso. Mas antes disso, eu quero ver o exemplo 4. Quem lembra como é a Arca da Aliança? Em cima da Arca da Aliança, nós temos um propiciatório. Tem a tampa. Aonde nós vemos ali na Arca, que o Senhor disse que ali ele viria para falar com Moisés. Então, o propiciatório era o lugar onde a glória e a presença divina se manifestavam. E ali nós temos 2 coisas que acontecem em cima da tampa ali da arca, que nos dá um exemplo de como nós devemos nos comportar hoje, queridos. É tão interessante que a própria figura dos querubins, como que essas figuras de querubins estão um de frente para o outro? E eles estão ali mostrando como que funciona uma cobertura recíproca. Quando nós estamos em unidade, em concordância, nós nos protegemos. Você já viu coisa mais feia que é? É quando você chega e o marido está falando da esposa, ou a esposa falando mal, né? Estou falando mal. Tem coisa mais feia do que eu ficar falando mal do meu marido para alguém e o marido falar mal da esposa para alguém? Não é horrível isso? E isso, queridos, abre, não é uma brecha, não, abre um rombo para o inimigo aproveitar isso. E, infelizmente, quando nós vemos, nós mulheres, e o diabo ele sabe muito bem quando uma mulher está triste, magoada, está azeda, está de mau humor, ou porque o marido não fez alguma coisa, porque o marido não pagou uma conta, ou porque o marido não fez um carinho, ou porque o marido não fez alguma coisa, ou porque a mulher também não fez, enfim. A alma, ela sempre está gritando por alguma coisa. Principalmente quando já existe uma pré-discordância dentro desse casamento e dentro do reino de Deus, e dentro da igreja, dentro de uma empresa. Gente, isso vale para qualquer relacionamento, queridos. Não tem como um casamento, não tem como uma igreja, não tem como uma empresa, se não houver concordância, e nós vamos ver sobre isso daqui a pouco, sobre o princípio do acordo. Como pode 2 andarem juntos se não tiver em concordância? Não tem como, gente. Então, se veja bem, a falta de unidade nos leva a agir com o espírito de Caim, que disse ao Senhor: acaso sou eu guardador de meu irmão? Assim como os querubins estavam ali, um de frente para o outro, e outra coisa, é transparência, querido. A concordância, ela traz transparência, você pode olhar olho no olho com as pessoas. Quando existe discordância, você não consegue olhar no olho da pessoa. Existe uma barreira, existe um buraco, existe um obstáculo. No reino de Deus, nós precisamos andar com transparência. Nós precisamos ter essa cobertura recíproca. Nós temos que nos proteger. É igual família. Família, se nós não nos protegermos, quem vai proteger? Nós precisamos, sair daqui dessa noite, queridos,
entendendo que nós temos muitas vezes quebrado o princípio do acordo. Diz para o teu irmão aí do lado, nós precisamos assinar. Esse não é contrato não, gente, é uma aliança. Que contratos estão sendo quebrando por aí toda hora. Agora um acordo de casamento, um acordo de andar junto, um acordo de andar em sinceridade, um acordo de proclamar o reino de Deus juntos. É como ontem foi dado sobre a visão da igreja. A partir do momento em que você entra no ambiente de uma igreja que Deus te colocou, ali existem princípios, existem regras, existem normas daquela igreja que você precisa aprender a conviver daquela maneira. Eu garanto que todos aqui que trabalham nas empresas que vocês trabalham, ou na sua própria empresa, se você não tiver ali algumas pequenas regras que já existem até por uma questão de educação, se você quebrar, gente, é a lei da semeadura. A hora que eu quebro, eu vou levar. Então veja bem, a unidade verdadeira exige que haja remoção ou acerto de pendências. Não tem como a gente ter unidade na nossa casa, no nosso casamento. Não tem como a gente andar em paz sem consertar pendências, queridos. Tem um ditado que não é bíblico, mas que você pode também aplicar a palavra do Senhor. Ah, deixa o tempo que o tempo vai curar. Não, o tempo não cura, mas dá tempo de curar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse é bíblico. Nós temos que curar as nossas pendências, nós temos que sarar as nossas pendências. É igual quando você machuca, às vezes precisa colocar um metiolato, que hoje não arde mais. Né? Hoje não precisa mais. Se você colocar, de repente, um alquinho ali ou dado alguma coisa, pode arder. Mas, queridos, é melhor do que você andar sem as bênçãos do Senhor. É isso que nós precisamos entender. Provérbios 28:13. Se você quiser abrir, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Não tem como você ter unidade, queridos, sem haver conserto. Não tem como você ter unidade se você continuar em transgressão. Se você está quebrando o princípio de unidade básico, de concordância. Me lembrava, quando eu estava lendo esse estudo, sobre Ananias e Safira, quando Deus me deu para falar sobre a mentira. A gente fala muito assim, que é no tempo do Velho Testamento, é que Deus usava da fúria e morria. Gente, Ananias e Safira está escrito no Novo Testamento. Muitas coisas, às vezes nós vemos, a gente fala assim, não é uma mentirinha branca. Gente, não existe mentirinha branca. Nem mentirinha. Não existe isso. Sabe, no reino de Deus, nós não podemos viver de teatro, nem dentro de uma família. Dentro de uma família não tem como a gente fazer com uma televisão, de fazer um teatrinho, de fazer uma máscara e viver, porque isso custa, o custo é muito alto das emoções. O custo é muito alto para ficar por muito tempo fazendo de conta que está tudo bem. Sabe, nós deixamos muitas vezes a discordância e criamos um teatrinho. Não faz de conta. Eu vou fazer de conta que está tudo bem. Queridos, Ananias e Safira morreram esticados. Não é nem porque eles mentiram, é porque eles, na verdade, quiseram se passar por quem não eram. Eles queriam mostrar para as pessoas algo que eles não eram. Eu creio que nós vamos viver num tempo, isso que foi orado aqui no louvor, sobre um tempo que a igreja precisa de um avivamento. Eu creio que a transparência, um verdadeiro amor, não aquele amor somente de você dar um sorriso, de fingimento. Não só aquela vida falsa que muitas vezes nós vemos por aí. Sabe, queridos, nós
precisamos ser verdadeiros com Deus. Ananias e Safira, eles morreram porque eles não foram verdadeiros. Quiseram se passar por quem não eram. Provérbios 27:5 diz: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Sabe, eu creio que um dos problemas maiores do avivamento da igreja que está impedindo é porque muitas vezes nós temos tido muita tolerância em falar aquilo que as pessoas precisam ouvir. O que acontece é que hoje a igreja, as igrejas de uma forma geral, elas não aceitam mais serem confrontadas. Sabe, eu marquei uma data, liguei para a Neuza Tioca e falei: Neuza, eu quero ir aí porque eu estou precisando que você me fale alguma coisa, eu quero que você me cuide. Eu liguei para ela e provavelmente daqui uns dias eu vou estar procurando uma agenda, procurando uma vaga na agenda dela, sabe? Porque eu gostaria de ter uma pessoa como uma discipuladora. Sabe, gente, nós precisamos disso. Nós precisamos do amor do confronto. E não só do amor de falar: você está linda. O amor de falar, passar a mão na cabeça e, ai, tá tudo certo, domingo que vem. Ou passar do amor que dizer aquilo que vai agradar o outro. Gente, eu não creio que isso é o verdadeiro amor de Deus. De você falar aquilo que as pessoas querem ouvir. O grande problema da igreja hoje é que ninguém mais quer ouvir aquilo que precisa ouvir. Nunca se teve tanta migração de crente nas igrejas como agora. Ah, não gostei disso, vai para outra. Não gostei daquilo, vai para outra. Gente, o certo mudança de igreja era só caso de mudança de cidade, né, Anderson? Mudança de, vamos dizer, de cidade ou de casamento, que daí casou, daí tem que a mulher ir. E eu sempre falo para as meninas quando casam: olha, se Deus falou não, está escrito na palavra, a mulher acompanha o marido, mas graças a Deus o Rafael veio para cá. Fala nisso, cadê o Rafael? Está trabalhando. Trabalhou o dia inteiro. Então, veja bem, mas, gente, nós não podemos quebrar princípios. Quebra de princípio, queridos. Não adianta você jejuar, não, para a coisa consertar. Quebrou o princípio, vem bomba, não tem saída não, queridos. Então vamos lá. Amós 3:3. O princípio do acordo. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Nós vamos se separar porque nós estamos com incompatibilidade de gênero. Não, isso é falta de caráter de Deus. Porque a Bíblia diz muito claro: Deus odeia o divórcio. Entendeu? Então, o que falta é o quê? É trabalhar em cima do princípio do acordo. Eu ouvi hoje pela manhã, estava tomando café, um casal que estava fazendo 75 anos de casado, lá no interior, numa fazenda. Eles bem assim, colono mesmo, né? Aí a repórter perguntou: mas como é que vocês... qual é o segredo de vocês estarem juntos 75 anos? Ele falou assim: porque aquilo que eu prometi no altar, eu cumpri. Ele falou simples. Ele nem falou do amor, gente. O velhinho, sabe assim, o senhorzinho já bem velhinho, porque 75 anos de casado, então imagina a idade dele, mais de 80 e poucos anos. Qual é o segredo? Eu prometi que eu ia cuidar dela. Eu prometi diante das pessoas, quer dizer, como é que Deus não vai abençoar um princípio, um cara que tem um princípio de acordo desse, ele não precisa, mesmo se ele não esteja na igreja evangélica, querido, porque Deus é Deus de princípio, não é Deus de uma igreja evangélica. Deus não é Deus da coinonia, Deus não é da igreja fulana, não, gente, Deus é Deus de princípio. A pessoa ela pode até estar fora da igreja, mas se ela cumpre esse princípio, Deus abençoa. Agora, quebrou o princípio, não é Deus que não abençoa, é você que sai fora da bênção. Deus, ele quer só abençoar. Deus, ele só é amor. Deus é maravilhoso. O problema é a pessoa que sai debaixo do guarda-chuva. Então, a Bíblia nos ensina que o acordo é indispensável num relacionamento. Casamento,
família. Vai fazer sociedade. Aí pastor, eu vou fazer uma sociedade com o não crente. Bom, meu irmão, o negócio é o seguinte, você vai abrir uma empresa. São 2 princípios. Um crê na palavra, outro não crê na palavra. Como é que 2 vai andar junto desse jeito? Princípio do acordo. A ausência de acordo é uma porta aberta para o diabo. Essa é a palavra. Onde tenho portas abertas? Essa é a pergunta que você precisa fazer. Talvez você está aí orando, jejuando, orando de madrugada, 3, 4 horas da manhã, e a resposta não vem. E a bênção não vem. E a bênção não vem. Tenta descobrir se você não está quebrando o princípio do acordo. Quando Paulo escreveu aos Efésios e falou sobre não dar lugar ao diabo, o fez dentro de um contexto, querido. Paulo não estava falando isso assim ao léu, por um acaso. Não, é porque estava acontecendo alguma coisa. É porque os pecados, isto é, quando você quebra um princípio, você não está pecando? Está pecando. Não adianta você querer chorar. É melhor você enxugar a lágrima para você poder raciocinar, queridos. Muitas vezes nós queremos que apareça anjos pegando fogo para falar com a gente de coisas tão simples. Não precisa muita coisa. É só você parar de chorar para você enxergar, ouvir a voz de Deus, que Ele vai falar, você está quebrando o princípio. E assim foi comigo, queridos. Deus foi me mostrando, Marili, menos. Marili, você está quebrando o princípio aqui. Você pode ser inteligente, você pode ter estudado, você pode ser isso, mas o teu marido é o cabeça, o teu marido é o marido, o teu marido é o... Então, abaixa, e abaixa. Para mim só tinha uma palavra. E meu marido, por sua vez, ele só também ouviu uma palavra de Deus. Então eu quero dizer que seja você marido, esposa, nós temos o princípio de acordo com Deus também no nosso casamento. O acordo é uma porta aberta para a ação de Deus. Você quer agir de Deus na tua família? Porta aberta é acordo. Não é que você vai ficar de acordo com as coisas erradas do teu marido ou da sua esposa. Mas você vai alinhar os seus e o dele. Se vocês são homens e mulheres de Deus que estão ouvindo a palavra, o que vai acontecer? Você vai fazer a sua parte e o marido vai fazer a parte dele. Ah, mas ele não está fazendo a parte dele. O problema dele, você vai fazer a sua. Porque ninguém muda ninguém, queridos. O acordo, eu vou fazer a minha parte. É que nem o velhinho disse. Não, eu cumpri a minha promessa. Isto é, se existe um acordo, você casou, ou então você, não precisa nem ser casamento, mas se eu tenho um relacionamento de amizade, isso aí é um acordo, eu vou ter respeito, eu vou ter carinho, eu vou fazer a minha parte, ela vai fazer a parte dela. Agora o problema é que nem vocês viram os testemunhos aqui. A hora que vocês saíram para falar do amor de Deus, porque pedir cesta básica para quem precisa, isso não é falar do amor de Deus? De uma outra fala? Você não precisa falar Jesus é o teu Salvador. Mas na hora que você se propõe a sair da sua casa, eu achei interessante que tinha pessoas aqui que poderiam ir lá no mercado e comprar 1 quilo de feijão. Mas não, você ia lá, pedia para alguém, às vezes alguém dava o quê? Uma coisinha pequena. E eu fiquei observando isso. E Deus usa isso também para nos mostrar. Quebrar o orgulho, da humildade. Você poderia falar assim, poxa, eu poderia, lá, R$30, eu vou lá no supermercado e compro 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. Comprava um óleo, pronto. Não precisava me expor, eu não precisava ir. Mas Deus fez o que com vocês? Deus tirou vocês da zona do conforto. Deus está mostrando que existem portas abertas. Deus mostrou que existem pessoas necessitando de ouvir essa palavra. Isso é o reino, gente. Deus já mandou, isso é concordância. Deus já falou isso para vocês.
Deus já falou, querido. O que é que você está esperando? O que eu estou esperando? O que é que nós estamos esperando? Falar de novo aqui? Amanhã é segunda-feira, depois vem a terça, vem a quarta, depois vai ter outro final de semana, e você vai sair da tua zona de conforto só quando tiver outra gincana? Quem você vai trazer? Quem você vai discipular? Gente, quando nós chegamos ao ponto de discordância num relacionamento, nós estamos comprometendo não só a qualidade da nossa vida emocional, nós estamos comprometendo a nossa vida espiritual. Porque quando a gente entra em discordância, na hora, o que aparece mais? Só o quê? As emoções. Um fica quente, outro fica brabo, outro xinga, aí depois pede perdão, enfim, existe aquele acaloramento, né, na discussão. Só que nós esquecemos que nesses momentos que o relacionamento, as emoções, elas fluam, elas, né, afloram. Você parou para pensar o que está acontecendo no mundo espiritual? Então, fala para o teu irmão aí, vamos acordar. Nós temos que olhar para o mundo espiritual. E se está havendo só discordância, se está havendo só briga, e não está havendo conserto, não, você não pega na mão do seu marido, você não pega na mão da sua esposa e sai junto. Faz um treinamento, queridos. Hoje nós não temos mais nem tempo de andar de mão dada, por causa do carro. A coisa que eu mais gosto nas férias, sabe o que é? É eu poder caminhar de mão dada com meu marido. Porque eu sinto saudade disso, eu sinto falta. Ainda mais ele viajando muito, às vezes é ele, às vezes é eu. E uma das coisas que eu mais assim dou valor nas férias é poder sair descalço, passear de mão dada. Uma coisa tão simples. Porque aquele ato que você está de mão dada, querido, andando para o mesmo caminho, isso é uma grande concordância. Isso é um princípio, é um acordo. Não é só um ato de namorar, não é só um ato, sabe, de bonitinho, não. Isso é muito mais sério, queridos. Para você pensar, qual é a hora que você dá a mão para o seu marido ou para a sua esposa, ou para as pessoas que você tem que andar em concordância? Faz um teste essa semana em nome de Jesus, amém? Quem pode dizer um amém? Não é fácil ajustar-se satisfatoriamente nessas relações em concordância. Não é fácil. Nós estamos aqui falando, temos que concordar, temos que obedecer o princípio do acordo. Mas não é fácil, queridos. Não é fácil. As diferenças são muitas. Existe a formação de cada um vem de uma família. E aí começa, né, namoro, aquela coisa gostosa. Depois casa, por um tempo já começa a coisa ficar difícil. Amém? Não estou vendo nenhum amém. Não é uma tarefa fácil, queridos. Mas é por isso que Deus está falando conosco hoje. Não é fácil, mas é possível. Deus, ele não ia cobrar de nós algo que não fosse possível. Você crê nisso? Mas sabe o que mais eu estava analisando nessa palavra? Eis, ponto principal, é a concordância com a palavra. Porque quando você o segredo está aqui. Não é impossível. Porque na hora que você está dizendo que você crê em Deus, e você diz, Deus, eu estou de acordo contigo. Eu concordo contigo. Mas daqui a pouco você já está declarando o contrário. Que fé é essa? Que concordância mais volúvel é essa? Primeiro você aceita Jesus, você apaixonado por Jesus, mas daqui a pouco a coisa fica apertada, pronto, aí você não crê mais naquilo, na palavra que diz, não, você vai vencer. Você está passando um momento difícil, mas você vai vencer. Teu casamento você discutiu um pouco, mas você vai vencer. Ou então apareceu uma enfermidade, você vai vencer. Está escrito. E aí você passa a discordar de uma coisa mais grave e séria, o que é? É discordar da palavra. É discordar na verdade de Deus. Falei, Senhor, a coisa é mais profunda. Porque tratar conflitos, vocês já estão, vocês estão craque. Desentendeu, senta, olhando no olho do outro.
que você fala? Eu falo isso, você fala aquilo. Então tá, agora vamos achar um acordo. Ah, mas então tá, você tinha razão. Aí já começa a coisa a ficar difícil, né? Dar razão pro outro. Então tá, me perdoa, meu amor. Beijinho, pronto, fez o acordo. Não é assim? Fácil? Como assim? É fácil assim, gente. Resolver conflito não tem problema. Não tem problema resolver conflito. Mas crente já sabe. Brigou. Depois vai lá, pede perdão, perdoa. Acabou. Tem que falar, tem que conversar. Isso daí a igreja tá. Amém? Viu? Essa igreja aqui é. Então veja bem. Preservar a unidade não significa nunca se desentender, gente. Não, veja bem. Só que nós temos que trabalhar na prevenção, gente. Meu irmão, aí, se eu fiz alguma coisa, me perdoe. Já deixa na poupança. Eu falo para as mulheres que com o meu marido, eu preciso andar sempre na poupança. Não. Amém, já perdoei, ele não fez isso porque ele quis, eu entendi errado, eu que não entendi direito, Marili. Eu que não entendi direito. Ele falou da maneira certa, eu que não entendi. Então, veja bem, resolver conflito é simples. É 1 mais 2. Perdão, perdoou, reconhece que você errou. Não pensa que você tem que reconhecer que o outro errou. É você reconhecer que está errado. Amém? Ai, porque senão você vai ter que lembrar de Mateus 5, que diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. É simples assim a Bíblia. E a Bíblia fala que nós temos que perdoar quantas vezes por dia? 400 e poucas vezes por dia. Então, se você perdoar 1 por minuto, vai dar quantos, perdão? Tudo bem que não vai 1 por minuto, mas que vai por 1 hora, 24 horas, 24 perdões, e vai multiplicando. Então, quer dizer, você não tem como não entrar em concordância. Você discordou? Deu problema? Deu desentendimento? Conserta. É simples assim, Neurilene. Pastora Neurilene, vem algum casal precisando de conselho? É simples. Você não concorda? Você concorda? Onde está o... Vamos concordar. Porque senão Deus não vai agir, gente. O que é melhor? Ficar de bunda virada 1 semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e aí as bênçãos paradas, né? Você pode orar. Aí a oração vai aqui, pimba. A oração vai aqui, pimba. A oração vai até o teto e volta. Pode orar, gente. Enquanto não tiver concordância, abraça aí, viu, Elias? Abraça aí, Elias. Abraça aí, Elias, amansa aí. Não adianta só simplesmente fazer também, deixa pra lá. Gente, isso não adianta. Isso não é conserto. Quando Deus fala aqui em Mateus que nós precisamos, antes de trazer a nossa oferta no altar, nós precisamos nos reconciliar, gente. Não adianta. A gente chora, a gente dói aqui. A gente tem que pedir perdão. Não tem saída, não. Não tem saída. Crente que é crente, que tem princípio de acordo, tem que ter perdão na ponta da língua. E tem que também ter o perdoador. O espírito de reconciliação. É o espírito de reconciliação. Não tem outro jeito. Bom, para a gente concluir, porque vocês já são craque na concordância, amém? Bom, Jó nos deu um exemplo, lá em 22, 21, ele diz para nós nos associarmos a Deus. Lá em Jó fala isso. Quer dizer que se eu sou sócio de Deus, isto é, associarmos na verdade, é eu ter Deus como meu Senhor e Salvador. É como eu falei para vocês agora. Eu preciso estar de acordo com Deus. Veja bem, entre Deus e eu, quem sempre tem razão? Deus. Para que discordar de Deus? Para que murmurar? Para que reclamar? Se Ele sempre tem razão. Ah, mas Deus, meu marido é assim. Ah, Deus, mas o meu amigo é... Ah, Deus, mas meu pastor é assim. Deus... Tá, o senhor tem razão. Simples assim. Quando nós discordamos de Deus, a verdade é quando nós não praticamos a sua palavra. Quem com Deus se associa, tem que praticar sua palavra.
Simples assim. Se você se associa com Deus, se Ele é o teu Senhor, você precisa ter o quê? A concordância, que é o contrário de murmuração, é o contrário de reclamar, é o contrário de você ficar, sabe, aí, por que isso e por que aquilo, mas por que aconteceu isso comigo? Não, é dar a essa voz. Senhor, o Senhor tem razão, Senhor. Senhor, o Senhor tem razão. Eu é que preciso aprender, Senhor. Todo mundo quieto. Nós queremos ter paz. O mundo procura paz. Agora, vou dizer que nem eu, um pastor diz. Segura e pega essa. É necessário estarmos em paz. Essa paz depende de nossa concordância com Deus. Você quer ter paz? Concorde com Deus. Pode ver quando você não está em paz. Porque você está discordando de Deus. A discordância com Deus nos gera o que? Inquietude. Nos gera o que? Falta de paz. Quando você está em paz, quando você está em concordância com Deus, você agradece a Deus por tudo, até por um mosquitinho, até por um pernilongo que está te mordendo. Senhor, obrigado por esse pernilongo. Obrigado, Senhor, por essa rua cheia de buraco. Obrigado porque eu estou em Palmas, com esse calor, Senhor. Tudo é maravilhoso. Quando você está concordando com Deus, gente, quando você está entendendo, quando você está entendendo o que Deus está fazendo na tua vida, através da sua vida, você está em concordância com Ele, tudo fica lindo, tudo fica maravilhoso. A tua igreja é a melhor igreja que tem. O seu marido, a sua esposa é o melhor do mundo, é a melhor do mundo. Seus filhos são maravilhosos. Eu estou numa fase assim, sabe, gente? Tudo para mim está cor-de-rosa, azul marinho, todas as cores lindas, porque não é só cor-de-rosa que é bom, né? Eu acho lindo todas as cores. Tudo é verde, sabe? Tudo passarinho está cantando. Eu estou em paz com Deus. Porque eu estou concordando com Ele. E eu não quero mais ser louca de discordar de Deus. Se Deus fala, Marili, é por aqui. Estou correndo. Eu estou correndo para ali. Marili, agora é para a esquerda. Eu estou indo para a esquerda. Se Deus falou, queridos, eu estou com Ele e não abro. Pessoas que estão andando sem a luz da palavra estão fora da paz. Por que está fora da palavra? Está discordando de Deus. Não lê a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai ver que você não está concordando com Deus. Sabe por que as pessoas reclamam, murmuram? Porque não lê a Bíblia. Ou porque lê e não concorda. Queridos, o que está escrito ali, não adianta você querer discutir. Tem gente que fala assim, é porque a Bíblia é difícil, tem que ter uma revelação. Isso aí é para quem não lê a Bíblia. Eu quero fazer, como diz, né? Quero fazer quero te desafiar a você ler a Bíblia. Mas não pegar um versículo só e vir, o que significa isso? Não, lê a Bíblia, vai lendo. Vai lendo a Bíblia, vai lendo. Como me ensinaram desde o meu primeiro dia que eu aceitei Jesus. Vai lendo, que na hora que Ele quiser falar, você vai ouvir. Porque tem gente que daí quer ser aquele teólogo, quer entender cada palavra, cada vírgula da Bíblia. Querido, tem dia que Deus não quer falar naquele versículo, quer falar em outro. Leia. Leia, porque aquilo que você precisar entender e ouvir, você vai entender. Isso é o Espírito Santo de Deus que faz, querido. Não adianta a gente querer, não, porque ser um teólogo, não sei o que, discutir. Não, querido. Prosperidade é a mesma coisa. Prosperidade, ter ausência de necessidade, é estar em concordância com Deus, é concordância, querido. A maior concordância que você pode ter para o seu casamento é concordância com Deus. Quando tem Jesus nesse casamento e tem a concordância, tudo vai dar certo. Quando eu vi hoje aquele velhinho, aquele casalzinho, ela tinha cabelo branquinho, parecia uma nuvenzinha, 16 filhos, não sei quantos netos, bisnetos, tataranetos, aquela família, aquela multiplicação de bênçãos. Sabe, ninguém estava preocupado se o cara estava de BMW, ou uma roupa de marca. A gente via que o mais importante ali era o relacionamento, era o amor, era o estar junto, era a concordância, era a unidade. É um tá com o outro ali junto, é um só. Então, se você
Você tem paz na medida da sua concordância com Deus. Escreve isso. Você tem paz na medida da sua concordância com Deus. O próprio Jesus falou. Eu e o Pai somos um. E você? Pode falar isso? Eu e o Pai somos um? Você pode falar isso? Eu posso. Você pode falar isso, querido. Você tem a paz na medida da sua concordância com Deus. Falta paz? Não concordo. Eu gosto quando meu marido fala isso. Não concordo. Ele faz uma gozação, né? Eu não concordo. Quem sou eu para não concordar? Quem é você para não concordar? Princípio de acordo quebrado. Eu já até ouço assim. Você crê nas promessas de Deus, queridos? É o básico, é a fé. Sabe? Muitas vezes a fé é tão simples. Nós queremos, não, porque vai ter um seminário de fé. Fé é simples. Concordo ou não com a palavra? Está escrito ali. Eu concordo ou não concordo? Esse é o crer. Está escrito que Jesus é o meu Salvador, que ele se deu por mim, morreu na cruz por mim. Eu concordo? Se eu concordo, eu estou junto, eu estou dentro, eu creio. Aí eu vou ter esta fé. Fé tão simples quanto concordar com a sua palavra. Se você concorda com a palavra de Deus, essa é a tua fé. É a fé. É por fé. Tem gente que chega, não, mas eu não entendo essa tua, eu não entendo como é que você compreende. Você fala, isso é fé, não se explica. Fé é eu crer na palavra de Deus. É fé é eu crer que Jesus morreu na cruz por mim. Se a palavra diz que eu sou curada. Gente, quando eu fui curada da minha perna, não foi nenhum teólogo, não foi nenhum seminário que me disse isso. Eu estava lendo a Bíblia. E quando eu li Isaías 53, que disse que o Senhor tinha levado todas as enfermidades. Gente, hoje eu ando. Hoje eu estou com essas pernas lindas como eu estou tendo agora. Glória a Deus. Porque eu fui curada. Ninguém me ensinou, não foi o Espírito Santo que me fez acreditar, que me deu um entendimento. Eu concordei com aquilo, queridos. Agora, quando a gente não concorda, não acontece nada. Assim também nós trazemos isso para a nossa vida. Você é próspero pelo aquilo que você crê. Agora, os demônios. O demônio, nenhum demônio, ele tem, queridos, por si só, autoridade, se você não abre essa autoridade. É claro que existe. É claro que existe os demônios por aí aproveitando dessas monte de carnalidade, dessa falta de fé. Quando há uma discordância da palavra, os demônios se aproveitam. E infelizmente sai da boca de crente muitas coisas. Na hora do desentendimento, na hora das brigas, fala que não deve. Fica sem perdão. Pronto, o demônio se aproveita disso. Aí fala que crente não endemonia. É só trabalhar com libertação que você vai ver que crente endemonia sim. Basta abrir brecha que os demônios entram. Então veja bem, assim também são as lutas. Em concordância com Deus, o que vai acontecer? As lutas vão cessar. Você quer parar as lutas que estão acontecendo na tua vida? Concorde com Deus. Ai, mas será que eu não estou concordando? Só você e Deus pode. O Espírito Santo hoje quer falar com você sobre isso. Aonde é que você não está em concordância? Fé é concordar com Deus todos os dias. Deus quer, sabe, fazer sondar os nossos corações, no mais profundo da nossa alma, dos nossos sentimentos. Porque aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, gente, está dependendo do que você está sentindo aí. Se você está sentindo discordância, o mundo espiritual é um reflexo. Ou vice-versa. Eu não sei quem é que está comandando aí.
Então hoje, Deus quer passar um alinhamento em nós, queridos. Eu não sei aonde é que você está precisando ter essa concordância melhorada. Eu não sei aonde, se é na palavra, se é no teu casamento, se é na tua empresa, se é com os seus relacionamentos em geral, se é com a igreja. A unidade, a concordância, faz acontecer as bênçãos do Senhor. Não tem como, aonde ter desunião, discordância, não tem como o agir de Deus acontecer. Eu queria que você fechasse um pouquinho os seus olhos mais uma vez, em nome de Jesus. E você pudesse ver na sua vida qual é a imagem que você vê de você mesmo. Você tem uma imagem de concordância ou de discordância? Sabe, Deus não quer tirar as suas opiniões vinda dele, não. Mas Deus quer a concordância naquilo que você já conhece da palavra dele. Deus não quer o teu cérebro, a sua educação, o seu raciocínio. Ele precisa da sua concordância para que os milagres que você tem tanto pedido a Deus aconteçam. Ele não quer saber do seu QI, de conhecimento. Ele não quer a sua parte educacional. O que Ele quer agora, nesse momento, é a sua concordância. Deus, através do seu Santo Espírito, e Jesus, porque eles trabalham juntos nesse momento. Se você permitir, Ele vai mostrar para você quais são os pontos de discordância na sua vida. E eu queria dar uma grande oportunidade para você. Enquanto o louvor vai ministrar uma canção, que você pudesse, junto com esses anjos e junto com os anjos que estarão ministrando aqui, junto com a equipe de louvor, que você pudesse abrir no seu coração e marcar essa noite como uma noite que você, a partir de agora, você quer agir em total concordância com Deus. E também pedindo perdão aonde você quebrou os acordos que você fez, principalmente com Deus. Aonde você tem quebrado esse princípio de acordo. Eu creio que muitos milagres vão acontecer, porque assim diz a palavra. Vamos ficar em pé, querido. E você que quiser, pode vir à frente, que nós vamos estar orando para que todos aqueles espíritos malignos que estavam se aproveitando dessa discordância, eles não tenham mais essa legalidade pela sua atitude, em nome de Jesus. Senhor Deus, vem agora, Senhor, para que o espírito de discordância, Deus, venha arrancar do meio da tua igreja, Senhor, todo espírito de divisão, de discordância, em nome de Jesus. Se você quiser, em nome de Jesus, os casais se abracem. É uma grande oportunidade para vocês hoje.
É uma grande oportunidade para os casamentos. É uma grande oportunidade que Deus tem. Porque algo de milagre. Sabe, eu quero profetizar que você que está aqui na frente, um milagre tão grande vai acontecer. E como diz a palavra, que nem os olhos ouviram, não viram, nem os ouvidos ouviram. Porque eu creio no que diz esta palavra de concordância, de princípio de acordo. Eu creio na unidade. Deus é o primeiro que nos dá um exemplo de unidade. Oh, xarabalaba xerecanta labanaias. Deus, como pode dois andarem se não concordarem, Senhor? Estão aqui tuas filhas, Senhor. Está aqui a tua igreja, esses casais, ó Deus. Quebramos na autoridade do nome de Jesus sobre essas vidas todo espírito maligno que tem que se aproveitar desse espírito de divisão, de discordância. Em nome de Jesus, eu digo agora, espíritos que se aproveitaram, saiam dessas vidas agora em nome de Jesus. Todo espírito maligno que tem se aproveitado de discussões desses casamentos, eu digo agora, saiam dessas casas agora em nome de Jesus. Todo espírito maligno está perdendo a força. Queridos, eu quero dizer para você que ao você abraçar, ao você reconhecer todo espírito maligno que estava na sua casa, ele está perdendo a força. Porque é somente diante do teu reconhecer, é diante do teu arrependimento, é diante da sua posição de crer na palavra do princípio de acordo com Deus. Porque quando vocês estiverem juntos, o inimigo, ele vai ter que bater em retirada. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, por esta palavra do princípio de acordo. Nós concordamos contigo, Pai. Até nos momentos mais difíceis, nos momentos em que nós temos que quebrar o nosso orgulho, nos humilharmos, ó Pai. Porque sabemos que quando nós escolhemos nos humilhar, Pai, o Senhor é que nos eleva, Senhor. É o Senhor que nos exalta. Deus, derrama sobre as tuas filhas agora, Deus, uma graça especial, ó Deus. Uma graça especial. Renova, Senhor, os olhos, renova os corações, para que os teus filhos, esses casamentos, possam compreender a unidade, como o Senhor deixou dito em João 17, ó Deus, que a unidade vence um exército. Quando um casal está unido, Deus, não tem levante do inimigo que prevaleça. Eu quero profetizar sobre esses casais, sobre essas famílias, ó Deus, uma unidade como nunca houve nessa igreja. Deus, eu quero profetizar, Senhor, ó Deus, que há e vai haver, ó Deus, um alinhamento, ó Deus, segundo a tua vontade. Deus, liberando assim toda sorte de bênção. Eu quero profetizar sobre estes casais, ó Deus, sobre as mãos deles agora, Deus, uma grande bênção, um grande milagre, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, nos garante isso, Pai. De concordância viria a bênção, Pai. Que ninguém precisa correr atrás da bênção, mas sim correr atrás, Senhor, de fechar a brecha do princípio de acordo quebrado, Senhor. Deus, te louvamos por essa graça, Senhor, porque isso é a tua graça derramada, Senhor. É nós podermos nessa noite, Deus, reconhecer que tu és o Deus e nós somos a criatura. Tu és o Criador e nós somos a criatura, Deus. Reconhecemos que tu és o Senhor e nós somos os teus filhos e servos teus. Filhos amados, servos teus.
que adoramos estar te adorando. Somos apaixonados em nos apaixonar mais ainda em concordância contigo, Pai. Sabemos, Senhor, que quanto mais concordarmos contigo, mais nos apaixonaremos, mais virá o avivamento. Porque quando concordarmos com a palavra, concordarmos com Ele, virá o avivamento. Esta é a palavra para a igreja, em nome de Jesus. Amém.